Dando continuidade então aqui nesse livro, Remédios Florais de Bach para Animais. Quem não viu os outros vídeos, esse aqui já está na metade da nossa saga dos animais e florais. Então aconselho que vocês comecem lá do primeiro vídeo para poder entender, tá? Seguindo aqui então, Chestnut Bud trata a dificuldade para aprender com a experiência, a repetição dos mesmos erros e o comportamento repetitivo, assim como nos seres humanos, né? O que ele faz? Ele vai restituir a capacidade de aprender e de aproveitar as experiências, aprender com os erros, né? Aquele bichinho que está sempre fazendo a mesma burrada e não aprende, ele não aprende a mudar o comportamento dele. E o que acontece com os humanos? Chestnut Bud é particularmente apropriado para donos que não costumam observar os animais e suas necessidades, e para aqueles que repetem os mesmos erros ao treinar um animal, usando como, por exemplo, um comando errado, ou castigando-o por fazer confusão, de forma que só aumenta a ansiedade do animal. Então, aumentando a ansiedade do animal, a sua tendência de cometer erros é muito maior. Uma dona que costumava fazer isso reclamou para seu veterinário que seu cachorro continuava a fazer bagunça dentro de casa, mesmo depois dela ter batido nele várias vezes. Ela parecia incapaz de aceitar que a ansiedade do cão, quanto a apanhar dela, assim que ela entrasse em casa, era a raiz de todo o problema. Vocês viram como aqui esse livro ele é bem voltado para as falhas, né? Para as falhas pelas, como é que a gente diz? A disfunção do tratamento do dono para com o seu bichinho. Então, por isso é muito importante que o dono seja tratado também, que o dono seja observado. É importante fazer uma entrevista com o dono, ver aonde ele leva para dar banho, ver quem é que dá banho nesse bichinho, por que ele está com esse comportamento, tudo isso é importante, não é só o bichinho que está assim, não. Próximo floral, Chicory. Chicory trata a possessividade, o hábito de não sair de perto do dono. Aqueles animaizinhos que são grudes, que o dono tropeça nele dentro de casa, e a necessidade de chamar atenção. O que o floral vai fazer? Restitui o instinto normal de proteção e zelo. Lembram que eu falei para vocês lá pelas tantas desse estudo? Eu falei para vocês em relação aos instintos, né? Porque quando o dono dá mimo demais, o cachorro não desenvolve o instinto de proteção, de autoproteção, né? Então, ele vai ficar com medo de ficar longe do dono. Então, por isso, a gente tem que ter muito cuidado com os mimos excessivos que a gente dá para os nossos bichinhos, né? Não que seja errado e não que a gente tenha que se culpar. A gente só tem que começar a fazer os ajustes necessários, só isso. E aqui dentro desse floral Chicory, nós vamos falar aqui das pessoas. Em geral, existe uma codependência entre o animal e o dono. O dono que apresenta um comportamento do tipo Chicory costuma encorajar esse mesmo comportamento no animal. Portanto, esse floral serve para ambos. Isso aqui é o próprio comportamento de carência máxima. Quando a gente tem que usar o Chicory nos clientes da gente, é porque são aqueles clientes chicorentos que a gente chama. São os clientes que são extremamente carentes, né? Então, eles estão sempre precisando da atenção das outras pessoas e quando eles adquirem um bichinho, eles colocam toda essa carência em cima do animal.
Então eles não deixam o bichinho fazer nada, carregam no colo o bichinho o tempo inteiro, vão pro restaurante, levam o bichinho para comer junto. E aí o que acontece? Quando eles saem, por exemplo, tem que fazer uma viagem, né? E vão deixar com o vizinho. O cachorro não vai se adaptar com o vizinho, porque o vizinho não vai fazer as mesmas coisas. O vizinho não vai levar para o restaurante para comer com o bichinho no colo. Essa que é a questão, né? A gente tem que preparar os bichinhos para a vida, assim como a gente prepara os nossos filhos para a vida, né? Tem que preparar, tem que deixar levar uns tombinhos que é para se fortalecer. Beleza. Clematis, mais um foral. Trata a desatenção e a falta de interesse pelas circunstâncias presentes. Então esse foral vai restituir o espírito de prontidão e a concentração. Às vezes são aqueles bichinhos muito dispersos, eles têm dificuldade de aprender, né? Dificuldade de serem treinados, porque eles não focam, eles não têm atenção, eles não olham para o olho do dono. E vamos ver se tem alguma coisa para o dono aqui. Esse não tem nada para o dono. Não fala nada no dono. Então, o clematis, ele só fala do bichinho que é desatento. Lembrando vocês, quem não acompanha o meu canal desde o início, a gente tem a descrição de todos os 38 florais. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais a respeito do floral clematis, por exemplo, é só buscar lá na playlist de florais, que vocês vão encontrar a descrição desse floral bem mais detalhadamente, tá? Próximo floral, Crab Apple. Trata falta de asseio, infecções e envenenamento. Então, restitui o asseio e a dignidade. Esse floral, ele é considerado um floral de limpeza. Então, quando o bichinho não está se limpando, quando não está fazendo asepsia, quando ele está com muito cheiro, é bom às vezes dar uma limpada, porque a gente não sabe o que tem. E assim, diante de infecções, qualquer tipo de infecção purulenta, que tem aquela coisinha correndo, aquele puzinho, é legal dar esse floral, porque limpa bem mais rápido. Bem mais rápido. E em caso de envenenamento também, viu? Como é interessante, porque isso aqui, o Crab Apple, ele expulsa o que está no nosso corpo. A única coisa que é uma restrição desse floral é que sempre que tiver sangue, a gente não dá, porque a gente não sabe que tipo de sangue é, né? Às vezes o bicho tem um corte e aí começa a correr aquele sangue, esse floral não pode ser dado, porque pode que aumente a hemorragia, né? Então a gente não usa esse floral quando tem sangue. Vamos ver, então ele é usado para alergia, para limpar, às vezes até quando o pelo dos bichinhos está muito emaranhado, usa para limpeza desses pelos. Ó, que interessante isso aqui, ó. Combinar o Crab Apple com o Water Violet para remover corpos estranhos dos olhos, ouvidos e pele. Viram que interessante isso aqui? Vou dizer uma coisa para vocês, isso aqui pode ser usado inclusive em pessoas, viu? Essa fórmula Crab Apple com Water Violet, quando a pessoa tem pedrinhas no olho, costumam ter muita coisa no olho, quando tá até com inflamação nos olhos, ouvidos e pele. Aqui tem um aviso que eu vou ler para vocês, que eu vou ler junto com vocês inclusive. É aconselhável consultar um veterinário no caso de qualquer distúrbio ligado à defecação ou micção. A escambiose ou sarna sarcóptica é altamente contagiosa tanto em animais quanto em seres humanos.
deve-se procurar um veterinário em todos os casos em que há suspeita dessa doença. E é imprescindível o uso de luvas de borracha para manipular o animal infectado. Isso aqui é uma observação que tem aqui no livro, nessa parte do Crab Apple, tá? O Crab Apple, ele também tem uma venda bem difundida, assim, que são os cremes. Eles fazem muitos cremes de Crab Apple com Rescue, sabe? Isso eu já comprei uma vez, ele é bem legal. Ele pode ser colocado oralmente, como um floral normal, e pode também ser usado em banho, spray e cremes. Bem interessante colocar no banho do animal quando ele está com muito cheiro, quando tem alguma ferida muito feia para limpar, botar no banho, né? E depois do banho pode colocar o cremezinho que vocês mandam fazer numa farmácia de manipulação, Rescue mais Crab Apple, né? Se não tiver o creme, bota as gotinhas de Crab Apple no local. Rescue também, no local, desde que não seja o vidrinho estoque, tá? O estoque não pode porque vai arder o local. Mais um floral aqui, Elme, trata a inadequação. Então ele vai restituir a competência, a eficiência e a resistência. Restituir a competência, eficiência e resistência. Ó, Elme pode ser usado com OAC, o remédio para a resistência, e com LART, o remédio para a perda da confiança. Todos esses também estão lá no nosso canal, lá no início. Busquem e vejam o que é o Elme, o que é o OAC, o que é o LART. Enquanto para os humanos pode ser benéfico para os donos dos animais e tratadores, pois muitas vezes o animal adquire o problema do dono ou da família, especialmente quando o animal é dominador e considera a família como se fosse seu bando. Olha só que danado. Para veterinários que se sentem sobrecarregados pelos clientes, especialmente os que requerem apoio emocional, quando seus animais de estimação estão sofrendo de doenças prolongadas ou foram submetidos à eutanásia. Então, eles transferem para o veterinário o problema. E aí ficam em cima, e ficam em cima, e ficam em cima. Então, é bem interessante o próprio veterinário tomar esse floral, Elme. É legal, né? Eu gostei desse livro, é muito interessante. Próximo floral. Temos minutinhos ali para esse próximo floral. Gentian. Trata o desânimo rotineiro, a melancolia, a fraqueza depois de uma doença, a falta de interesse por comida. O que ele vai restituir? A perseverança e o apetite. Ó, para os bichinhos que estão meio estressadinhos e que não estão comendo, que estão meio apáticos, né? Então, vamos ver o que ele faz com os bichinhos. Com os bichinhos, não, com os donos dos bichinhos. Pode beneficiar donos que ficam desapontados ou desanimados com o desempenho de um animal durante um treinamento ou competição, quando as condições do animal pioram ou quando estão pessimistas com relação à perspectiva de recuperação do animal. Quer dizer, quando os próprios donos estão desanimados em relação à recuperação do animal. Né? Então, o Gentian trata o desânimo. Beleza. Será que dá mais um ali? Gorse, último. Trata a melancolia e a desesperança absolutas. Ele é um pouco mais grave que o Gentian. Restitui a perseverança, a resistência e a vitalidade, tá? Então, assim, esses dois têm uma característica do cachorrinho e do gatinho ficarem mais paradinhos, mais desanimados, mas o Gorse,
É um pouco mais forte o negócio, sabe? Quando já tem desesperança. Então aqui, Gorse é indicado quando os sintomas são mais extremos do que aqueles para os quais Gentian é indicado, ou seja, para a total desesperança em vez do desânimo e da ausência de reação. Gorse funciona sinergisticamente para reforçar os efeitos de Gentian no tratamento contra o câncer ou leucemia e nos casos de recidiva, quando a doença volta e volta e volta. Pode ser um remédio útil para as pessoas cujos animais estão sofrendo de doenças em fase terminal. Tu vê só que um vai complementar o outro, né? Então, podem dar o Gentian e o Gorse juntos, são bem-vindos para os donos e para os seus bichinhos. Encerramos o vídeo por aqui, já está quase 16 minutos. Até o próximo vídeo. Florais de Bach e animais.